Olá, daremos início à correção da nossa primeira atividade de redação. Como vocês bem lembram, o tema da nossa primeira aula foi o que é texto. E na primeira questão, nós perguntamos para você exatamente qual é a definição geral de texto. No item A, nós temos: é um gênero textual usado para construir diálogo entre pessoas íntimas. Esta opção está incorreta, pessoal. Um texto, ele não é feito somente para pessoas íntimas. No item B, é uma manifestação da linguagem, uma mensagem usada para transmitir a informação de um emissor para um receptor. O item B ele está correto, pessoal. O item C é um tipo de correspondência enviada a terceiros com o objetivo de chamá-los a participar de um evento. O item C ele está incorreto, porque esse é um gênero chamado convite. O item D é um pequeno texto que descreve sobre o uso de medicamentos. Esta opção traz o gênero chamado bula de remédio. O item E é uma composição literária curta, escrita em prosa ou em versos, em que os personagens são animais que apresentam características humanas. Esta parte traz como gênero, pessoal, a fábula. E de acordo com o que nós estamos solicitando para vocês na primeira questão, a resposta correta está exatamente no item B. Levar uma mensagem, transmitir uma informação de um emissor para um receptor. Na segunda questão, nós estamos perguntando para vocês qual é a opção correta. E no item A nós temos: ler significa apenas concatenar letras, né, formando aí palavras dentro de um texto. Se você prestar atenção, a leitura, ela não tem apenas o objetivo de formar letras, formar palavras, não é isso. Então, a segunda questão, o item A, está errado. Ler é simplesmente um processo coletivo. Esta opção também, pessoal, está incorreta, porque o processo da leitura, ele não é um processo coletivo, ele é mais um processo individual do que coletivo. O item C, para que um texto de fato exista, é necessário que ele seja lido por alguém. Esta opção, pessoal, é a opção correta, a opção aí, no caso da segunda questão do item C. O item D, não é preciso relacionar o texto com leituras prévias, com a bagagem cultural do leitor. E isto, pessoal, não está correto, porque muitas vezes a nossa leitura, ela é auxiliada por leituras anteriores que nós já fizemos. Então, o item D está incorreto. O item E, a figura do autor e do leitor são dispensáveis para a existência do texto. Está errado, pessoal. Para que um texto exista, ele necessita do seu autor e também do leitor. Então, a opção correta da segunda questão é exatamente o item C, C de casa. Na terceira questão, nós perguntamos para você qual é a opção que apresenta um gênero textual com predominância do tipo narrativo. Se vocês lembram, a narração é exatamente aquele momento em que você narra uma história, levando-se em consideração a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Se vocês observarem os itens que nós temos aí, o item correto para a terceira questão é o item D. Os outros itens não são, porque nos outros itens nós temos muitas vezes a descrição ou a opinião, as ideias, né, do autor. E não é isso que nós estamos pedindo. Então, na terceira questão, a resposta correta é o item D, conto de fadas. Na quarta questão, nós pedimos para você qual é a definição do texto verbal. Se vocês lembrarem da nossa aula, vocês lembrarão que texto verbal é exatamente aquele tipo de texto escrito ou falado. Se vocês observarem bem na quarta questão, o item que está correto é o item A. É o item que fala, é a forma pela qual nos comunicamos, sendo a palavra escrita ou falada. Os demais itens, o B, o C, o D e o E, não estão corretos porque eles trazem outra definição. O item B, ele fala de gestos, e os gestos são exatamente dos textos não verbais. O item C, ele fala aqui que a gente pode utilizar tanto a língua falada quanto outros códigos. Isso aí pode ser considerado como texto misto, pessoal. O item D é o modo específico de persuadir, influenciar as emoções, as atitudes ou as opiniões. Isso aí está mais para a propaganda, pessoal. O item E
é um tipo de texto onde o autor apresenta seu ponto de vista sobre um determinado tema. Nós temos essa definição, pessoal, para o artigo de opinião. Então, não é isso que nós estamos pedindo. Então, na quarta questão, a resposta correta é exatamente o item A. Na quinta e última questão, nós pedimos para você a opção incorreta, ou seja, qual é a opção que não está certa. E se vocês fizeram uma leitura, a opção que vocês devem marcar aí é exatamente o item C, C de casa, porque ele diz: o processo de produção do texto não é inerente ao ser humano desde a sua origem. E esta opção aí está falsa, porque ele é inerente ao ser humano desde a sua origem. Então, na quinta questão, como opção incorreta, nós temos o item C. E os outros? As outras opções? São todas opções corretas. Então, eu espero, pessoal, que esta atividade tenha sido bastante proveitosa para vocês e nós teremos outras aulas à frente para discutirmos mais sobre texto e sobre outros temas também bastante importantes para a redação. Um grande abraço e até a próxima.